E nesta quarta-feira, o zagueiro Carlão, de 20 anos de idade, fechou contrato com a equipe do Corinthians. O empréstimo do zagueiro alvirrubro será de 1 ano para o alvinegro paulista. Inicialmente, ele chega para o sub-20 do Timão e pode ser promovido à equipe principal a depender do seu desempenho. Sem data de apresentação ainda por conta da suspensão dos treinos dos juniores do Corinthians, Carlão é tido como uma aposta pela equipe paulista para os próximos anos. Atleta já tem valor estipulado, caso o Corinthians adquira contrato em definitivo. O Timão fica com 60% dos direitos econômicos dele. Valores acabaram não sendo informados. O contrato com o Timba, vale salientar que foi renovado recentemente até o final de 2023. E a gente ouve Ari Barros, executivo de futebol do Náutico, fala conosco trazendo ainda mais detalhes a respeito dessa negociação entre Carlão, Náutico e Corinthians. A negociação do Carlão finalizou ontem, onde vamos emprestar o atleta com opção de compra até o final de março de 2022. O atleta, assim tiver o interesse do Corinthians, será negociada essa opção de compra em 60%, e com isso o Corinthians liberará em torno de 2 atletas, né, esse ano e 2 o ano que vem, com salários pagos, e isso foi feito desta forma, e finalizamos a negociação conforme estávamos tratando durante algum período, durante uns dias aí. Então, foi dessa forma que finalizou a ida do Carlão. E já adianto que a vinda do Iago foi dentro desse contexto assim tratado. Lembrar que a diretoria alvirrubra trabalha com a hipótese de manter Carlão no Corinthians de forma definitiva. E os valores eles não serão recebidos pelo Náutico. O Náutico pode, quem sabe, ter Carlão como uma moeda de troca em relação aos 3 ou 3 milhões e meio de uma dívida que o clube possui com Acosta, o uruguaio, que à época vestiu a camisa do Corinthians, né? Então o Náutico pode debitar esse valor, que era de 1,5 milhão, mas que devido ao não pagamento do Náutico em anos anteriores, foi acrescido aí praticamente o dobro do valor, e o Náutico tendo que ir ao mercado, né, oferecer uma prata da casa, uma joia, porque Carlão é uma joia do clube, mas para quitar uma pendência com o Corinthians por conta de Beto Acosta. Embora essa dívida com a Costa, elencamos alguns atletas que estão encostados no Corinthians e devem ser negociados nesta temporada, de forma definitiva ou por empréstimo com o clube adquirente, pagando integral ou parcialmente os seus vencimentos mensais. A ideia dos corintianos é inicialmente fazer negócio com clubes que disputem campeonatos estaduais mais atrativos ao mercado, e posteriormente valorizá-los em clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos à lista com alguns nomes a serem negociados e que podem, quem sabe, num futuro próximo, aparecerem na lista do Timbu. Começando por Everaldo, 26 anos, atacante, que possui contrato com o Corinthians até junho de 2023. Com base em dados no ano passado, no mês de outubro, o jogador recebia 280 mil mensais no alvinegro. O clube ainda pede 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador, em caso de negócio definitivo, ou seja, algo fora da realidade do Náutico. Outra opção é Kaique França, 25 anos, goleiro, possui contrato até o fim do ano no Timão. O salário do goleiro no clube é de 3 dígitos com valores exatos não informados. E já esteve na mira do Timbu, mas com a chegada de Alex Alves e sua preferência inicial pela permanência no alvinegro, o negócio acabou não andando. Outra opção é o zagueiro João Vitor, de 22 anos,
pertence ao Corinthians até julho de 2022, estava no Atlético Goianiense e tem faixa salarial com 2 dígitos, também não informados. No entanto, o atleta pretende disputar a vaga de titular neste ano na equipe principal do clube e foi pedido de volta, inclusive pelo próprio Corinthians, para quem sabe ficar à disposição do grupo de atletas que será trabalhado pelo técnico Wagner Mancini. O lateral direito Michel Macedo, de 31 anos, ele tem vínculo com o Corinthians até o final deste ano. É um salário na faixa dos R$100 mil mensais, e no Corinthians foram apenas 10 jogos no ano passado. 7 pelo Campeonato Brasileiro, com 5 jogos sendo titular e 2 vindo da reserva, e 3 jogos pelo Campeonato Paulista, 1 como titular e 2 vindo da reserva. Lateral direita do Náutico, que nesse momento tem a opção de Hereda, e quando Hereda sai, o Brian assume, mas os torcedores sabem que Brian é um jogador mais ofensivo. Vale salientar que Michel Macedo possui neste momento o interesse do Atlético Goianiense para a disputa da Série A do Campeonato Nacional. O volante Matheus Jesus, de 23 anos, estava no Red Bull Bragantino, sem ter recebido tantas oportunidades e ainda deixou o clube por conta de algumas de suas atitudes comportamentais, e no Corinthians tem contrato até o fim de 2023. É um caso difícil, né, no mercado, até porque o Náutico dispõe de vários jogadores para a posição. Inúmeros são os volantes que Hélio dos Anjos vem trabalhando na equipe. Seria uma boa para a Série B, Matheus Jesus? Um questionamento do torcedor, né, e com esse seu lado extracampo também bem aflorado, talvez o Náutico tenha aí a possibilidade de, quem sabe, buscá-lo por empréstimo, mas a princípio, negociações apenas para o Campeonato Brasileiro. E o atacante André Luiz, de 23 anos, aquele mesmo ex-Santa Cruz, Cianorte, e que estava emprestado ao Daejeon Hana, da Coreia do Sul. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2022 e seria uma opção para os lados do campo, já que a Série B exige bastante, né, opções para a sequência das 38 rodadas. Poderia, quem sabe, ser André Luiz, esse nome, enfim. Ficam aqui alguns nomes que estão à disposição no Corinthians. Se inscreve no canal, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.